bato muito sempre numa tecla, Hélio, que é a criação de novas elites. Eu acho que a gente está num momento chave da história do Brasil e que se torna absolutamente necessário a gente criar elites que possam competir com as existentes aí, que estão aí há muito tempo e que vamos dizer assim, as que têm mais destaque hoje são as que mais mal fazem ao país, né? Então a gente precisa realmente fomentar novas elites. Isso significa não só elites políticas, econômicas, mas também acadêmicas, né? Então, eu quero que você traga um pouquinho da tua experiência justamente na organização e na execução desse tipo de trabalho. Porque quando você funda o Instituto Milênio, quando você funda o Instituto Miss, quando você cria a LVM, a editora, você está justamente fomentando um pensamento e abrindo o flanco, abrindo a frente para a criação, para a construção de novas elites. Inclusive a LVM, também quero ouvir muito você sobre isso, a LVM que tem um cardápio aqui, um acervo espetacular, para quem não conhece, vai lá no site da LVM, tem um acervo espetacular, não só com todos os teóricos aí, do liberalismo, mas também do conservadorismo, né? Você tem lá todas as obras do Olavo de Carvalho, por exemplo, estão lá. E você tem, a gente teve aí o Bragança conosco um dia desses, o livro dele também foi publicado pela LVM, né? Tem aí o livro do Lacombe, Cartas de Elise, então tá lá os Sete Poderes, tem aí vou citar aqui o Jardim das Aflições, né? Tem o Caos Planejado do próprio Mises, que é uma referência. Traz pra gente essa tua experiência, tá? Eu quero a tua experiência como o que é preciso fazer. Como fazer, para que quem está nos assistindo também entenda isso como uma aula, para que você ajude as pessoas a entender que não adianta só ir para a rede social, gritar, reclamar, xingar. Na verdade, isso só nos tem causado problemas, porque isso tem sido utilizado como biombo para o arbítrio, para se aumentar ainda mais essa dinâmica abusiva de uma cúpula política e judicial do país. Perfeito, Cláudio. Eu costumo dizer que a briga que a gente tem, né, eu, você, Marcília, todos nós, é como se fosse um campeonato de futebol. Tá? Tem várias equipes aí, tem a equipe marxista, a equipe keynesiana, a equipe da Escola de Frankfurt, tem os liberais, tem os conservadores, tem várias equipes disputando esse campeonato. Tá? E como é que esse time é formado? Né? O time é o seguinte, você tem o goleiro, que eu diria que são os grandes pensadores originais dessa doutrina. Então, no caso do marxismo, como é o Marx, o Keynes, no caso dos liberais, Adam Smith e Mises, etc. No caso dos conservadores, um Kirk, um Burke, etc. E assim por diante. Você veja que, em termos de goleiro, todos os times estão razoáveis, né? São todos geniais. Aí você tem a defesa, que é a academia, né? São os doutores, os PhDs que estão pegando essas doutrinas originais e tentando aplicá-las para a situação contemporânea, né? E nesse caso, se você pegar conservadores e liberais no Brasil, a gente não tem defesa, porque a esquerda ela era hegemônica, muitos dizem que ainda no mínimo é muito dominante na academia brasileira, que é onde esse jogo de defesa é jogado, né? Então a gente está mal, né, na defesa. Meio campo é aquele segmento do time de futebol que trabalha a bola para chegar no ataque e fazer gol. É a parte mais importante do time. Isso é a cultura. São os jornalistas, são os dramaturgos, são os blogueiros, né? São todo o pessoal envolvido com cultura é o meio de campo, né? E a gente, quando eu fundei o Milênio, quando eu fundei o Mises, era zero, não tinha ninguém no meio de campo, né? O Olavo, no time conservador, estava começando, né? Com alguma coisa, né? Ele já escrevia no jornal, tal. Você tinha, sei lá, nos liberais, o Paulo Guedes escrevia na Exame, mas assim, vinha o Chico Buarque e driblava todo mundo, tá certo? Então, a gente nunca teve meio de campo. Então, como é que podia ter um time? Você acha que um time dá para jogar do goleiro para o atacante? E o atacante, ele é o sujeito que espera o meio de campo trabalhar a bola e faz o gol. Esse é o político. Então, veja, não adianta nada você só ter o político sem que a bola seja trabalhada pelo time,
né? Então é preciso todo esse time coordenado. E eu estou falando tudo isso, Cláudio, para dizer o seguinte: o treinador, né, os treinadores de goleiro, a equipe de treinamento, tudo isso, esses são os think tanks, né? E nós, hoje, liberais e até conservadores, a gente tem, eu diria que é a melhor infraestrutura de treinamento, né? E a gente não tinha, né, quando eu comecei esse negócio, a gente não tinha nem torcida. A esquerda dominava. Hoje, a gente tem as maiores torcidas, como você está falando nas redes sociais, a gente domina, não tem uma besteira que a esquerda faça que não vai aparecer um jovem liberal conservador para se contrapor. A nossa torcida é a mais eufórica de todas, enquanto a esquerda só vai para o estádio se tiver o pão com mortadela, né? Então, esse jogo já começou a mudar, e é por isso que a gente está subindo na tabela. A gente já teve um presidente conservador, a gente já teve a economia sendo tocada por um liberal. A gente vê a composição do Congresso hoje, ela já reflete o fato de que a gente está sabendo jogar o jogo. Os próprios liberais que não entendiam Gramsci, que o Olavo repetia o tempo inteiro, agora, você veja, nessa analogia, é uma analogia gramsciana, essa do time de futebol. Você tem que entender a importância da cultura, do que o Hayek chamava de mercadores de segunda mão das ideias, que são os intelectuais. Esses caras é que fazem essa bola jogar. É por isso que eu estou lá na CNN, porque eu sei que ali esse jogo é jogado, entendeu? E a gente tem que fazer parte desse meio de campo também. Eu sei, eu tenho lá os think tanks que a gente toca, que é a equipe de treinamento, mas a gente tem que ocupar espaço na cultura. Então eu acho que a gente precisa, Cláudio, para concluir, ser estratégicos mesmo, pensar a médio e longo prazo, não adianta, não tem atalho, né? E o bacana é que isso energiza toda a nossa base, e a garotada principalmente, que é mais animada com o que a gente fala. E aí eu sou fã dessa garotada das redes sociais, só que é o que você falou, tem que tomar cuidado para não ser uma arma para os caras virem nos punir, né? Então não pode exagerar demais, mas a gente tem que fazer marcação-pressão, não pode dar um espaço para essa esquerda ficar inventando mentira, exagerando, falando distorções, porque é aí que o jogo é jogado também nas redes sociais. E até a Glaze descobriu que é aí, por isso que ela quer censurar, porque sabe que está perdendo o jogo dessa garotada. Aí eles falam, não, a gente tem que arrumar censurar esse troço. Fala lá com os ungidos, livro do Thomas Sowell, da LVM, os ungidos, né, que acham que sabem o que é melhor para a sociedade, não avaliam as consequências práticas disso, defendem políticas baseadas em ideais abstratos, iluminismo, né? E esse é o livro Os Ungidos, do Thomas Sowell, outro craque conservador e liberal que a LVM publica. Recomendo demais. O pessoal tem que ir além dos memes. Aliás, você falou da Glaze, eu vi o teu meme lá no teu Instagram, o meme da Glaze. Fala a verdade, né? Fala a verdade, Glaze. Conta pra gente que você quer censurar, né? Essa é a guerra, ela é travada de fato em diferentes frentes, né? E eu falo sempre aqui dessa necessidade da gente estar qualificando esse debate. A melhor forma de qualificar o debate é isso, é ter acesso. Muitas dessas obras, até pouco tempo atrás, você não tinha nem a tradução dela no Brasil, né? Quão é importante isso, Hélio? Qual é a tua obra dessas aí, desses livros que que é de maior sucesso? Olha, a maior disparado, impressionante, As 6 Lições do Mises. É uma coisa de maluco. Nós já vendemos mais de 300 mil cópias e a gente disponibiliza o PDF, vende que nem pãozinho quente, pãozinho francês, é uma coisa de maluco. E eu diria que esse livro, As 6 Lições... Peraí, deixa eu pegar ele aqui, peraí. Se tiver a imagem dele, põe aí. Isso aí. Peraí. Ali, ó, tava ali. As 6 Lições do Mises. Esse livro, Cláudio, são 6 palestras que o Mises deu em Buenos Aires em 1959, e cada palestra é autônoma. Você pode ler, são 6 capítulos, você pode ler. Ele começa explicando o que é o capitalismo, depois ele explica o que é socialismo, aí ele vai no terceiro capítulo, explica o que é meio misto dos dois, que é o intervencionismo, explica o investimento estrangeiro, que é uma espécie de atalho para o desenvolvimento, explica o que é a inflação, e ele conclui com um capítulo de política e ideias, que é fantástico. Esse livro, eu diria, que hoje deve ser o mais influente
em políticas públicas do Brasil. Porque em Brasília, as pessoas, os deputados, os formadores de políticas públicas já leram, já conhecem, porque todo mundo cita. Então, se eu tivesse que recomendar um livro para começar a entender o que é essa confusão toda que a gente está dizendo, eu diria que esse é o livro da LVM, 6 lições. Qual que você tem maior prazer de ter trazido para cá? Boa pergunta. Isso é uma boa pergunta. Eu diria que existia uma versão em português do Ação Humana, que é a grande obra do Mises, na Magnum Opus dele, que é o livro onde ele expõe toda a ciência econômica, um livro grande. Existia já uma versão do Donald Stewart, mas ela estava completamente fora de catálogo. E esse é o livro que eu mais me orgulho, porque eu acho que é o livro mais importante que a gente precisava ter novamente no Brasil. Teve na década de 80 e não teve mais, depois sumiu. Então agora a gente tem de volta. Mas é tanto livro, Cláudio, olha só, se você entrar na Amazon, botar lá LVM Editora, cara, você vai ficar louco, assim, é uma coisa de maluco, assim, a quantidade de livros, eu perco a conta. É o que você falou, tem conservadores, liberais, para empreendedores, tem livros também para gente que faz investimento, né? Tem de tudo. Eu acho que é tudo menos esquerda, né? Então, não é tudo, não, tudo menos